Unimed Ceará, cuidar de você. Esse é o plano. Supermercado JV, uma economia para você. Cocalc, uma empresa da gente. Unopar Quixeramobim, Rua Doutor Monteiro Filho, número 130, Centro. Cariri da Sorte, título de capitalização. Adquira o seu. Brisanet, levando o mundo até você. Mas vamos falar sobre o município de Quixadá? Vamos trazer logo a pauta do município de Quixadá para que você fique ciente de tudo que está acontecendo. Bota aqui para mim, ô Mutuquinha, vamos falar sobre a terra dos monólitos, porque por lá a situação do plano de carreira dos servidores tem aí gerado muita repercussão, porque a Câmara Municipal de Quixadá aprovou nesta quarta-feira, dia 10, o veto enviado pelo prefeito do município, Ricardo Silveira, que é do PSD, que engaveta o plano de cargos, carreiras e remunerações dos servidores públicos municipais. No dia 20 de janeiro, o prefeito Ricardo Silveira havia vetado o PCCR, alegando existência de irregularidades em sua preparação. E o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais contestava a declaração, afirmando que o plano não continha irregularidades. Eu tenho aqui as artes para mostrar para você. O Lucas lhe passou, meu filho? As artes dos vereadores, cobre dele aí, por gentileza. Eu vou mostrar para você como foi que votou os vereadores da Câmara Municipal de Quixadá. Quem votou a favor e quem votou contra ao veto do prefeito Ricardo Silveira. Mas antes vamos ver a repercussão. A repercussão disso, claro, ganhou nas redes sociais os diversas entidades e também posicionamentos políticos lá da região. Vamos começar vendo como é que ficou a situação da repercussão em relação ao Pedro Baquite. Pedro Baquite foi candidato a vice-prefeito na última eleição e ele se manifestou através das redes sociais. Vamos ver o que disse ele acerca desse veto que foi mantido pela Câmara Municipal. Na tela da Sertão TV, ele disse o seguinte, abre aspas, instruídos pelo prefeito municipal, os vereadores da situação acabam de votar para manter o veto ao plano de cargos, carreiras e remunerações dos servidores públicos municipais de Quixadá. Infelizmente, nem todo o poder emana do povo, serve para servir ao mesmo povo, mas talvez sirva para mostrar que cada escolha errada tem inúmeras consequências desastrosas. Parabéns aos parlamentares que tiveram coragem de se posicionar a favor do sonho dos funcionários públicos municipais, fecha aspas, foi o que disse o Pedro Baquite na rede social. Quem também se manifestou foi o advogado e ex-candidato a prefeito do município, Sérgio Onofre. Ele lamentou e expressou indignação com a aprovação. Ele publicou um vídeo nas redes sociais e você acompanha o que disse o Sérgio Onofre agora. Rodou. Deixar clara a minha indignação, a minha revolta, em ver que mudam-se as gestões, mas as práticas continuam sendo as mesmas. Mudam-se os nomes, mudam-se os rostos, mas infelizmente a forma de fazer política em Quixadá ainda é a forma arcaica, desrespeitosa e descompromissada com os verdadeiros interesses da nossa gente. Hoje, a Câmara de Vereadores aprovou um veto. Um veto que não apenas tirou um aumento remuneratório dos nossos servidores públicos, mas tirou a dignidade desses trabalhadores, tirou o reconhecimento pelo seu trabalho, tirou, acima de tudo, a garantia deles enxergarem no serviço público a possibilidade de servir melhor a nossa gente. Lamento, porque são 20 anos de luta, especialmente pelos profissionais da saúde e pelos profissionais da área administrativa. 20 anos em que entra gestão e sai gestão, e esses trabalhadores buscando fazer com que esse plano fosse aprovado. E ano passado ele foi. Mas infelizmente o prefeito, que não foi reeleito, não teve a coragem de sancionar essa lei que garantia, acima de tudo, a dignidade desses profissionais. Deixou a bola para o atual prefeito, senhor Ricardo Silveira, que infelizmente mostrou a que veio. Mostrou que não está preocupado com os interesses dos trabalhadores, dos servidores públicos. Até porque, ano passado, não teve sequer a coragem de assinar a plataforma de propostas apresentadas pelo sindicato. Infelizmente, ele vetou o direito desses servidores. Mas o pior de tudo é ver uma Câmara de Vereadores que foi eleita e que no seu primeiro mês de mandato, apesar de dizerem inúmeras vezes que fariam diferente,
queriam honrar a população, que estavam a serviço do povo, que não baixariam a cabeça para prefeito A, B ou C, que iriam defender verdadeiramente o interesse da nossa gente. Mostraram a que vieram, mostraram que são mais do mesmo. Mostraram que, infelizmente, as negociatas, os acordos, estão se sobrepondo aos interesses da nossa população. Lamento em ver que dos 8 vereadores que, infelizmente, aprovaram esse veto, 2 deles caminharam ao nosso lado. 2 deles sabiam que na nossa plataforma de governo, nós defendíamos a aprovação do plano de cargos, carreiras e remunerações. Sabiam que nós tínhamos como interesse maior defender esses profissionais e, infelizmente, preferiram votar contra o povo. Vocês não nos representam. Bom, muitas foram as críticas acerca dessa manutenção desse veto na Câmara Municipal e o Sindicato dos Servidores também acompanhou e, claro, com duras críticas acerca da situação dessa manutenção desse veto. É um projeto para, mais uma vez, e volta à estaca zero. Eu vou dividir a tela agora, eu vou conversar mais uma vez com a Neiva Esteves, ela é presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Quixadá e também do município de Ibaretama, porque o sindicato lá de Quixadá tem uma atuação mais regional, mas especificamente falando sobre Quixadá. Neiva, seja bem-vinda mais uma vez aqui ao nosso programa, é um prazer mais uma vez conversar com você. Antes da virada do ano, todo mundo bate assim nas costas e diz assim, feliz ano novo! Mas eu acho que o ano não está tão feliz assim para os servidores de Quixadá não, né, Neiva? Infelizmente, do dia 24 de dezembro para cá, tem sido muitas lutas e grandes frustrações, né? Primeiro, nós nos deparamos aí com aquela situação que eu considero inédita de interrogação, onde o vereador, que se colocava apoiador naquele momento, entra com a ação pedindo o cancelamento da sessão do dia 28. Depois nós fomos fazer uma conversa com o vereador e de muitas pressões ao vereador, o vereador disse que não tinha feito uso de dar a entrada no Ministério Público para pedir cancelamento da sessão. Então, não existia, não reconhecia a assinatura dele no documento. Então, é uma situação bem delicada. Depois ele pede a desistência do processo, né? Reconheceu o erro e pediu a desistência. A sessão ocorreu não no dia 28, mas ocorreu no dia 31, no último dia mesmo, na virada do ano. E aí nós vencemos essa etapa do convencimento aos vereadores de votar o plano de cargos e carreira. Fomos para a segunda etapa, que era a expectativa de sanção do projeto. Aí tivemos uma grande decepção, porque o projeto não foi sancionado. A alegativa do prefeito, depois, não foi nem naquele momento, foi de que já tinha exonerado a procuradoria. Então, não tinha como ter sanção do projeto. Então, é uma situação muito delicada. Aí vira o ano, a expectativa de que o prefeito, a nova gestão, na pessoa do Dr. Ricardo Silveira, que colocava no seu discurso, né, de que a valorização do servidor seria primordial para a sua gestão. Então, nós tínhamos uma expectativa de que ele fosse vetar em alguns pontos, porque foram feitas algumas emendas, né, mas não na totalidade. Aí veio a terceira decepção, que é vetar o projeto na totalidade, os 2 projetos. Então, projeto de mais de 20 anos de luta, Elistene, você não tem ideia do quanto nós já sofremos por conta desse projeto, o quanto nós já lutamos. Em 2012, ele foi para a Câmara, então ele não foi votado, porque naquela época, doutor Rômulo só contemplava os profissionais da saúde, tinha tirado de dentro do plano os trabalhadores, deixava de fora todos os trabalhadores administrativos. Então, houve um clamor da categoria que não votasse o plano em separado. Por isso que os vereadores se posicionaram pela não votação, ou seja, não ocorreu a sessão em 2012, porque um vereador faltou a sessão, então não houve quórum. Mas agora, para nós ontem, foi assim, uma decepção dobrada, porque nós tínhamos assim, uma expectativa que a renovação da Câmara ela podia fazer diferente.
E a expectativa maior, Elistênia, é porque nós temos servidores que são vereadores. Então, nós temos um servidor que, inclusive, é fiscal, que hoje ele está assumindo o cargo de vereador, que é um cargo temporário, né? E aí ele vota contra ele mesmo. Porque a partir do momento que o vereador votou a favor do veto, então ele votou contra ele próprio, né? Então ele tirou não só a esperança, o sonho de 2.090, 89 servidores, porque a gente coloca 2.090 com ele, né? Mas ele simplesmente matou o próprio sonho dele, que eu acredito hoje que não era sonho dele, essa questão do plano de carreira. Muito decepcionante. E para você ter uma ideia da nossa luta, semana passada nós fomos atacadas assim, por 2 vereadores, um que já está na casa há mais de 8 anos, que conhece a nossa luta, esteve conosco, inclusive nas lutas, tem fotos de 2017 até 2020, das nossas lutas na Câmara. Ele está no meio das fotos e ele se pronunciou na semana passada dizendo que o sindicato passou 4 anos sem ir à Câmara fazer defesa dos servidores. Para você ter uma ideia como a questão é politiqueira, não é nem política, né? É politiqueira mesmo. E aí nós tivemos que, no início da nossa fala ontem, passar um vídeo mostrando as nossas atividades na Câmara Municipal, as atas que estavam com a nossa participação e fazer um clamor aos vereadores que votassem não pensando na questão política, mas sim na valorização do servidor. Mas a nossa fala foi em vão. Então, levamos o nosso advogado, Elistênio, para fazer os esclarecimentos, né, dos pontos que o prefeito usa para justificar o seu veto, que inclusive ele fala da lei eleitoral. A lei eleitoral, ela coloca que não pode aumentar despesas 180 dias antes, 180 dias depois. Só que o plano de carreira vai ser implementado em 2022. Então, ele não aumenta despesa. O projeto já estava na casa desde 2012. Ele apenas foi reformulado, né? Tinha que ser atualizado, e ele voltou para casa de novo para ser votado e sancionado, no caso, né? Então, essa prerrogativa aí da tese que foi usada, ela cai por terra. A outra questão que eles usam para defender a questão da manutenção do veto, que eles usavam, complementar 173, que Bolsonaro editou para agora como medidas do Covid, né? Medidas emergenciais. O próprio plano de carreira, no artigo 54, que é o plano maior, que é o administrativo da saúde, ele diz que sejam respeitadas as prerrogativas da lei, por isso a implementação só em 2022. E o plano dos ACS e o ACE, que também vem, né, que são 2 planos, e esse plano é separado, no artigo 45 ele também trata dessa questão. Então cai por terra também essa tese. E a terceira tese que eles usam, aliás, usaram uma quarta, mas essa também não tem sustentação. A quarta tese é que não contemplava todas as categorias. Não é verdade. A única categoria que ficou de fora foi a Guarda Municipal, porque tem lei específica e pediu para ficar de fora do plano de carreira. Então, eles não quiseram ficar de fora dentro desse plano. E a quarta tese que eles usam é a LRF, a Lei de Responsabilidade Fiscal. Olha, está no orçamento desde 2018, para tu ter ideia, o plano de carreira. No PPA, na LOA e na diretriz, na LDO, né? Que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Então, tem no orçamento 30 mil, 35 mil, 25 mil. Por quê? Porque ela vai apenas recepcionar o plano. A implementação dele vai ser gradativa. Ainda diz no projeto que o prefeito ele pode fazer calendário de implementação. Então, infelizmente, nós só temos a lamentar a atitude dos parlamentares ontem, de usar
prerrogativa de defesa da gestão para poder apagar os sonhos dos servidores municipais. Eiva. Mas, oi, pode falar. Eu só queria aproveitar e também saber, na verdade, a pergunta vai ser, qual vai ser a luta do sindicato agora em relação a isso? Então, já percebe-se que o prefeito tem base suficiente para não aprovar, caso o projeto volte mais uma vez à Câmara Municipal, tendo em vista a sessão de ontem e a maioria que o prefeito conseguiu até com uma certa facilidade em relação a votar a essa situação do plano de carreira dos servidores do município de Quixadá. Agora, Neiva, é aquela história, tem aquele ditado que diz que o caba é igual peixe, morre pela boca, né? E a conveniência política, e como você falou, a politicagem mesmo também envolvendo tudo isso, e o interesse de cada um desses vereadores em cima disso. Antes, não aliados do prefeito, eram a favor do projeto. Agora, aliou-se o prefeito, são contra o projeto, ou demonstraram ser contra no projeto, a favor de tudo isso. E em meio a essa politicagem, porque a gente sabe que é também a Câmara Municipal um espaço de a favor ou contra ao Executivo Municipal, quer queira ou não, e isso também faz parte do jogo político, a gente tem que aprender a jogar com tudo isso, mas o que incomoda ou o que na verdade acende a luz é de que nem sempre o discurso prevalece, né? Prevalece a conveniência política e aí quem sai perdendo nisso tudo é o servidor, né, Neiva? Infelizmente é isso, Alistene, você usou das palavras realmente perfeitas. Agora, uma coisa eu te digo, nós perdemos a batalha. Então, nós usou na tribuna lá para fazer a fala de que ia votar contra, aliás, a favor do veto, porque tinha dado uma condição ao Executivo de retornar o projeto com 180 dias, sendo discutido, inclusive, com os novos vereadores e apresentado um impacto financeiro, já que ele disse que vetou o projeto porque não tinha o relatório do impacto financeiro. Então, nós estamos aqui. Se ele fez uso dessa fala, agora nós vamos cobrar mais ainda o que a gente já vem fazendo, né? Então, luta, muita luta e muita luta. Não para por aqui, não. Eu só fico triste em alguns parlamentares querer deslegitimar a luta dos servidores, especificamente do sindicato. Eu, particularmente, acredito de que o trabalho do sindicato é um trabalho sério, de pessoas sérias, porque se não fosse, ele até mesmo não existia. E tentar deslegitimar o trabalho do sindicato dos servidores, eu acho que eu ser contra o projeto tudo bem, beleza, você apresenta seus motivos de querer ser contra o projeto. Agora, você querer deslegitimar a luta dos servidores em busca do projeto, aí, vereadores, eu acho um pouquinho de falta de argumento dos senhores. Precisa estudar um pouquinho mais para querer defender também as suas pautas. Ou o senhor defende, ou o senhor é contra o projeto, digo, eu sou contra o projeto, e acabou essa história, querer deslegitimar a luta dos servidores, aí é forçar a barra. Eu acho assim, Neiva. E já agradeço aqui mais uma vez o espaço, sempre muito gentil com a gente sempre acontece essa loucura de vez por outra acontece, a gente tem que estar sempre sabendo como é que é a pauta do sindicato, porque é justamente quem está do lado do servidor, quem vai defender, quem vai para cima, vai para baixo, sempre sobra no espinhaço do sindicato e essa ponte tem sido bem legal. Eu agradeço demais aqui a gentileza de você sempre estar aqui conosco. E agora é mais tempo de luta, né, Neiva, para tentar reconquistar aí o projeto mais uma vez, para que essa discussão possa ser aberta novamente, né? Isso, Alistene, e assim, eu só tenho a agradecer o espaço que vocês nos dão, né? É muito importante nós colocarmos um pouco do nosso trabalho. Nós temos uma história de 32 anos, não vai ser um parlamentar desinformado, muitas vezes descontrolado, fazendo uso do púlpito e da sua imunidade parlamentar, que vai nos intimidar. Na verdade, eles usaram o púlpito para poder nos intimidar. Isso não vai acontecer, porque nós estamos de luta. E aí, só para encerrar minha fala, te dizer que as sessões, elas são transmitidas pelo Facebook, então o Ceará todo estavam assistindo a sessão, porque sabia que eu ia me pronunciar, e o advogado também. Então, imediatamente foi feita uma nota de repúdio e de apoio ao sindicato, uma carta dos servidores,
Nós tivemos aí mais de 60 sindicatos que nos apoiaram, subscrevendo a carta, emitindo nota de repúdio e solidariedade, né, a essa situação, pronunciamento na Assembleia Legislativa. Então, graças a Deus que nós não estamos só, né, graças a Deus. E temos os servidores. Então, e esses parlamentares que fizeram uso da fala para poder querer apagar a história do sindicato, eles deram um tiro no pé. Deram um tiro no pé. Eu sempre coloco assim, né? Porque ao invés de escrever a história de forma diferente, a história dele já começou suja, a história. Já começou de forma errada. Mas eu quero aqui deixar o meu abraço e dizer que nós estamos à disposição. Com certeza vai ter muita luta ainda pela frente. Daqui a pouco vão colocar o projeto da mudança da Previdência, no sentido de querer subir a alíquota, porque só querem tirar o trabalhador, né? A contrapartida de valorizar o trabalhador, não, mas eles já estão anunciando que o projeto para subir a alíquota de 11% para 14% já está em curso. E aí vai ser muita batalha mesmo, tá bom? Então, muito obrigada. Isso é assunto para uma nova participação no futuro breve, Neiva. Obrigado pela sua colaboração aqui no nosso ponto de vista, sempre gentil e atendendo, conversando sobre as pautas dos servidores do município de Quixadá. Bom, muito obrigado. Gente, é essa a situação, né?